minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao 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 Senhor. Especial, trocou meu coração por um novo coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a todo meu coração.
Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. É chegado o momento da edificação na Palavra de Deus e está conosco o reverendo Anderson Pereira, da Igreja Presbiteriana de Itaitindiba, em São Gonçalo. O Anderson é um grande amigo, servo do Senhor, que conheço desde a época do seminário Simonton. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a família do reverendo Anderson. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero agradecer o convite feito pelo pastor Flávio para estarmos aí junto com os irmãos, ainda que virtualmente, né? Mas fazendo uso da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus e podendo compartilhar uma porção da palavra do Senhor com essa amada igreja. A Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso. Fico honrado e agradecido pelo convite feito pelo nosso irmão, pastor Flávio, e amigo pastor dessa igreja. O texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6 até o verso de número 9. Esses serão os versos e o capítulo que nós usaremos como base para a exposição bíblica dessa noite. Então, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia, abri-la e abrir aí no texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. É o verso, é o texto que nós meditaremos nessa noite na palavra do nosso Deus. Tá ok? Então, vamos ler a palavra de Deus? Leiamos a palavra do Senhor que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma. Versículo 6. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, primeiro pela oração, pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que ouviram em mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e a paz de Deus estará com vocês. Amém, queridos. Que texto magnífico, que texto maravilhoso e, creio eu, um texto extremamente propício para o tempo e o momento em que nós estamos vivendo. Um tempo assim desafiador, um tempo extremamente conturbado, aonde tudo ainda está muito incerto, muito inseguro. E aí nós temos esse texto aqui que serve como resposta para muitas das perguntas que a sociedade tem feito e nós também, a igreja. Às vezes, nos nossos momentos de crise, nos nossos momentos de ausência de paz, nos nossos momentos de profunda preocupação, angústia, nós fazemos ao Senhor um texto, creio eu, extremamente propício para o tempo em que nós estamos vivendo. Mas antes de nós fazermos a exposição do texto, eu quero fazer uma oração com vocês, irmãos, pedindo para que o Senhor ilumine a nossa mente e abra o nosso entendimento
para a compreensão da sua palavra nessa noite. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos pedir ao Senhor que nessa hora o Teu Espírito nos auxilie a compreender esse texto. Que Teu Espírito, Senhor, nos capacite a entender a Tua palavra. E que Ele também abra o nosso coração, desobstrua os nossos ouvidos, a fim de que a gente ouça e compreenda a palavra do Senhor, para que ela transforme as nossas mentes e os nossos corações para o louvor e para a glória do Seu nome. Nós oramos assim, agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, com base nesse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema como encontrar paz em tempos difíceis. Como encontrar paz em tempos difíceis. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidá-los a nos situarmos aqui dentro dessa carta. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Filipos. Igreja essa que, durante a prisão domiciliar do apóstolo Paulo em Roma, forneceu e deu todo o apoio que o apóstolo Paulo, naquela ocasião, então, necessitava e precisava. Foi uma igreja que supriu as necessidades financeiras do apóstolo Paulo, supriu as necessidades de natureza espiritual também do apóstolo Paulo, bem como foi uma igreja que trouxe alegria, esperança e muito entusiasmo para esse apóstolo. Das igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo e as igrejas às quais ele escreveu as cartas, essa igreja de Filipos foi uma das igrejas que mais alegrou o coração do apóstolo. Não só pura e simplesmente pelo fato dessa igreja ter dado uma atenção toda especial ao apóstolo Paulo em um momento bem difícil do seu ministério e da sua vida, mas pela forma como aquela igreja ela reagiu e se comportou diante das perseguições, diante das ameaças de falsos mestres tentando se infiltrarem na igreja. Essa igreja ela se posicionou muito bem diante de todas essas dificuldades. E era uma igreja que mesmo debaixo de perseguições e muitos problemas, foi uma igreja que se manteve ali fiel a Deus, fiel ao Evangelho e comprometida com a causa de evangelização, de missões, bem como com seu compromisso para com Cristo. Então foi uma igreja que muito alegrou o coração do apóstolo Paulo, a ponto de alguns estudiosos falarem que essa é a carta da alegria, porque foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, aonde mais ele manifesta e expressa o seu júbilo, o seu gozo nessa carta por essa igreja. Muito bem. No texto que nós lemos, nos versos que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai usar palavras que vão aconselhar, orientar, encorajar essa igreja diante de situações muito semelhantes às quais nós também enfrentamos nos nossos dias hoje.
essa igreja, irmãos, assim como nós, esses irmãos, assim como nós, eles também ficavam ansiosos, preocupados, angustiados, aflitos, inquietos e, em alguns momentos, até assim, profundamente atribulados por conta das pressões, por conta dos desafios, das tribulações que se colocavam diante deles. Então, eles precisavam serem orientados e instruídos na maneira como eles deveriam se comportar diante desses desafios, diante dessas realidades. O apóstolo Paulo, então, nessa carta, especificamente nesses versos que nós acabamos de ler, ele usa, na verdade, palavras orientando a esses irmãos na maneira como eles deveriam lidar com essas tensões, com essas provações e com esses desafios muito semelhantes aos que nós enfrentamos também nos nossos dias atuais. Então, com base no tema que eu apresentei para vocês nessa noite, a primeira lição que eu gostaria de destacar nesse texto para nós aqui, ela se encontra no versículo de número 6. Então, como encontrar paz em tempos difíceis? Versículo 6, o apóstolo Paulo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês por meio ou pela oração e pela súplica com ações de graça. Eu olho para esse texto, eu fico pensando assim: como não se preocupar ou como não ter um coração tomado por profundas preocupações diante do cenário que está diante de nós hoje? Como? É um desafio, irmãos, é um desafio assim extremamente profundo. Porque o que não falta nesses dias atuais são situações que nos causam preocupações, roubam a paz do nosso coração e nos deixam preocupados, angustiados e aflitos. Por exemplo, nós estamos aí atravessando uma avalanche pandêmica que nenhum de nós sabemos quando isso vai terminar, quando vai acabar. Embora haja aí todo um movimento para poder imunizar as pessoas, vacinar as pessoas o quanto antes, embora haja aí todo esse movimento, mas as coisas ainda se encontram muito incerta, muito instável. Esse é um problema. O outro é a crise econômica e financeira que antes da pandemia nós estávamos saindo, mas que com a chegada dessa pandemia ela se intensificou mais ainda. Então nós temos irmãos na nossa igreja, nós temos parentes, nós temos amigos que, somados seus problemas pessoais, hoje encontram-se numa situação em que eles precisam lidar com essa realidade de pandemia, bem como também com as dificuldades financeiras e outros problemas de natureza diversas. Então a pergunta é: como não
ter ausência de paz diante de todo esse cenário, diante de todo esse caos, diante de todo esse colapso que se instalou no nosso país e no mundo. Como? Eu creio, irmãos, que o que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui para essa igreja, principalmente nesse versículo de número 6, é um instrumento da parte de Deus disponibilizado para a igreja, a fim de que a igreja consiga lidar melhor com essa realidade tão difícil. Porque assim não tem outra saída. Não tem outra saída. A saída é nós intensificarmos a nossa comunhão com Deus. A saída é nós intensificarmos o nosso exercício de oração diante dessa situação toda. Essa semana eu conversava com um amigo, pastor, em que ele dizia: Pastor Anderson, eu nunca orei tanto na minha vida como nesse período de pandemia. Ele ainda usou uma brincadeira do tipo: eu acho que agora de fato eu me converti. Uma brincadeira que ele usou. Mas de fato, irmãos, nós estamos vivendo num tempo assim tão difícil, tão carregado, tão desafiador, que eu tenho para mim, eu creio, sem sombra de dúvidas, de que a oração, o exercício da oração é um dos recursos que nós temos de mais precioso para sabermos e conseguirmos lidar com esse tempo tão difícil. Tão difícil. Então aqui o apóstolo Paulo diz para os seus leitores: converta tudo aquilo que está preocupando vocês, tudo aquilo que está roubando a paz do coração de vocês, tudo aquilo que está angustiando o coração de vocês, converta todas essas coisas em conteúdo de oração e apresente diante de Deus através da súplica e da oração propriamente dito. Eu acredito que é o que nós devemos fazer, irmãos. Por nós mesmos, não teremos condições alguma de lidar com essas situações, humanamente falando. Essa é uma luta de natureza, espiritual, que nós teremos que lidar com ela de forma espiritual, orando. Então, querido, eu sei que o seu problema é muito semelhante ao problema de muitos irmãos em Cristo e de muitas outras pessoas que também não fazem parte da igreja. Mas é problema financeiro, preocupação com essa doença, preocupação com outras doenças. O que vai ser do futuro, quando isso tudo vai acabar, quando toda essa angústia, quando todo esse caos vai amenizar. Eu sei que essa é uma preocupação que tem roubado a paz do nosso coração. De que modo a gente lida com isso? Pegue todas essas coisas, converta em conteúdo de oração e apresente a Deus. Suplique ao Senhor, clame ao Senhor, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Coloque isso diante de Deus. E certamente, como diz no versículo 7, a paz de Deus que excede todo entendimento irá guardar diante desse quadro, diante dessas situações, diante dessas tribulações. A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar a minha mente, a sua mente, o meu coração, o seu coração em Cristo Jesus. De modo que, irmãos, a nossa mente e o nosso coração guardados em Cristo Jesus, através da paz de Deus que excede todo entendimento, fará com que não duvidemos do governo providencial de Deus, fará com que a gente não duvide das promessas do Senhor reveladas na sua palavra, que todas elas irão se cumprir, se cumprirão.
na vida da igreja, em favor da igreja, tendo a nossa mente e o nosso coração guardados em Cristo Jesus, por meio do exercício da oração, nós seremos protegidos de qualquer tipo de incredulidade, desconfiança, falta de esperança e descrença nas promessas de Deus reveladas na sua palavra. Então, apresente a Deus aquilo que te preocupa. Leve aos pés do Senhor tudo que preocupa o seu coração, tudo que te angustia, tudo que rouba a tua paz. Apresente a Deus por meio da oração. Porque fazendo assim, a paz dele que excede todo entendimento irá guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo ensina essa igreja, através dessa carta, no versículo 8, dizendo assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Um outro recurso que a igreja tem, que nós temos como ferramenta para lidar com esses tempos difíceis, irmãos, o modo como a gente ocupa a nossa mente. É a forma como a gente vai ocupar a nossa mente. Eu tenho para mim, irmãos, e acredito que nesses tempos difíceis, a nossa mente ela precisa ser preenchida e ocupada com aquilo que o profeta Jeremias disse em Lamentações de Jeremias. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, o seu foco, o seu pensamento, o seu coração, ele precisa estar preenchido com coisas que vão trazer esperança para o seu coração. Ocupe a sua mente com leituras boas, meu irmão e minha irmã. Aproveite esse tempo, ou dedique esse tempo para meditar mais profundamente, mais intensamente na palavra de Deus. Aproveite esse tempo para poder fazer a leitura de boas literaturas evangélicas, de bons livros. Aproveite esse tempo para poder ouvir bons louvores bíblicos, louvores que trazem um vislumbre da glória de Deus, da soberania de Deus, das promessas de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho. Converse com gente que confiam no Evangelho, amem a palavra de Deus, converse sobre a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus. Façam isso. E certamente você estará dando alimento sólido, profundo e ocupando a sua mente e o seu coração com essas coisas que trarão esperança para a sua mente, para você. E assim você vai fazer como disse o profeta Jeremias. Você vai estar trazendo à sua memória aquilo que vai te dar esperança. O seu foco não vai ficar só nas desgraças dessa vida. O seu foco não vai ficar somente nas catástrofes dessa vida, no caos, no colapso que esse mundo tem apresentado, mas o seu foco, apesar de toda essa realidade, de tudo isso que é real, ele não sairá das promessas de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Deus, que traz esperança ao meu e ao seu coração. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo ele diz para a igreja de Filipos: o que também vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática,
e o Deus da paz, ó de novo, ó, e o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, então, em primeiro lugar, nós devemos, para poder lidar com, ter paz em tempos difíceis, nós devemos converter tudo aquilo que rouba a nossa paz, traz preocupação para o nosso coração, nos angustia, nos deixa aflito. Nós devemos converter isso em conteúdo de oração e apresentar a Deus em oração intensa, de modo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar minha mente e o seu coração em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós devemos ocupar nossa mente com tudo aquilo que é bom, puro, respeitável, amável, de boa fama. Ou seja, boas leituras, ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra do Senhor, rever aquelas... lembrar daquelas aulas de escola dominicais que impactaram o nosso coração, aquele sermão, os sermões do nosso pastor que tocou profundo a nossa alma. Ouvir bons louvores que também aqueceram o nosso coração, lembrar dos momentos de oração intensa com alguns irmãos. E em terceiro e último lugar, irmãos, colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática. Praticar tudo isso. Viver tudo isso acerca do Evangelho. Compartilhar todas essas verdades do Evangelho com outras pessoas. Falar dessas verdades. Como o apóstolo Paulo disse, tudo que vocês aprenderam comigo, viram em mim, pratiquem, coloquem isso em prática. Que também fazendo assim, o Deus da paz guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, como nós enfrentaremos ou encontraremos paz em dias difíceis? Temos aqui, obviamente não é só isso, mas temos aqui algumas lições preciosas contidas nessa passagem. Eu espero que os irmãos sejam abençoados e edificados por esse texto, por essa palavra, e que tanto eu quanto vocês façamos, como ensina o apóstolo Paulo aqui a essa igreja. Coloquemos todas essas coisas maravilhosas que nós aprendemos do Evangelho em prática. Amém? E assim o Deus da paz guardará no meu e o seu coração em Cristo Jesus. E obteremos paz em Deus em meio a esses tempos tão difíceis. Vamos orar mais uma vez. E eu quero desde já agradecer mais uma vez o convite. Quero agradecer aí a oportunidade concedida pelo pastor Flávio a essa amada igreja. Espero um dia poder conhecê-los pessoalmente e juntos adorarmos e exaltarmos ao nosso grande Deus, ao nosso soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Oremos. Pai Santo, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse texto que nos encoraja, nos traz esperança e confiança nas promessas do Senhor reveladas na Tua palavra. Senhor, abençoa rica e poderosamente a Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, que esses irmãos sejam, ó Pai, agraciados, alimentados, fortalecidos pela palavra do Senhor. Bem como o pastor Flávio, Pai, continua guiando o teu servo, conduzindo o teu servo e usando a vida dele, o ministério dele, para o teu louvor e para a tua glória. Assim também como a sua família. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, amém. Deus abençoe a todos. Foi uma alegria, uma satisfação poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Fiquem na paz. Um forte abraço.
esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, olho seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Este gozo sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho circunstâncias,